A cada 5 segundos, uma mulher é vítima de espancamento. Quase 7 milhões já sofreram esse tipo de agressão. O responsável, em 95% dos casos, é o próprio companheiro. Na tentativa de deter essa barbárie, a Lei Maria da Penha, elaborada aqui no Senado, teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Para conversar sobre esse tema, Cidadania Especial Mulher convidou a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, e a advogada da União, Grace Fernandes Mendonça. Sejam bem-vindas aqui aos nossos estúdios. E eu peço a atenção de vocês para um VT que a nossa equipe preparou, que faz um pequeno resumo das causas da Lei Maria da Penha, das razões pelas quais ela foi elaborada, e alguns detalhamentos que não são evidentemente os detalhamentos jurídicos, mas que são importantes para que o espectador tenha uma retomada do conhecimento da Lei Maria da Penha nesse momento. Por favor. Símbolo da luta contra a violência doméstica, a bioquímica cearense Maria da Penha ficou tetraplégica ao levar um tiro do próprio marido, que tentou matá-la 2 vezes. Ela teve que esperar 20 anos para ver seu agressor, o professor universitário Marco Antônio Herédia, condenado. A lei, inspirada no drama de Maria da Penha, trouxe avanços na proteção à mulher, como, por exemplo, criminaliza as formas de violência, que pode ser física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Determina medidas de proteção às vítimas em até 48 horas. Suspende o porte de arma do agressor, determina o afastamento dele do lar e proíbe o contato e aproximação física com a vítima. Permite que os agressores sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. Aumenta de 1 para 3 anos o tempo máximo de prisão e diminui o tempo mínimo de 6 para 3 meses. Acaba com penas alternativas, como pagamento de cestas básicas e multas. Dá à mulher o direito de ficar 6 meses afastada do trabalho sem perder o emprego, se for constatada a necessidade de manter a integridade física e psicológica dela. Bem, é um resumo bastante sucinto da lei. Mas para que se chegasse até a lei, houve um longo trajeto. Foi preciso superar obstáculos. E a senhora, que foi a relatora, fale um pouquinho dessas dificuldades que a senhora encontrou pelo caminho. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a lei foi uma lei amplamente debatida com a sociedade brasileira. E o que nós podemos detectar nesse debate é que os casos eram muito mais graves do que aqueles que a gente imaginava ou ouvia dizer. Nós debatemos o tema em todo o país, em todos os estados, com a colaboração das assembleias legislativas, levantando as questões, ouvindo especialistas, ouvindo juristas, ouvindo as vítimas de violência. E o que nós podemos constatar que essa violência ela é realmente muito maior do que a sociedade pensa, daí porque nós tivemos o cuidado de fazer uma lei que realmente penalizasse a violência contra a mulher. Agora, durante o período em que a senhora esteve relatando a lei, que obstáculos a senhora encontrou? Bem, nós tivemos uma dificuldade aqui porque aqueles parlamentares que têm formação na área jurídica tinham algumas dúvidas em relação à constitucionalidade da matéria, da lei. E o nosso trabalho foi no sentido de convencê-los em função do que nós havíamos visto, em função de uma interpretação que deveria ser o mais próximo possível com o nível de violência que a gente presenciou. Esse convencimento aos parlamentares ele foi o ponto mais difícil para que a gente pudesse ver a lei aprovada. Mas depois de muita argumentação, e principalmente a argumentação sob o ponto de vista cultural, porque nós sabemos que o país tem um resíduo, não só o Brasil com outros países, tem um resíduo cultural muito forte em relação a essa a posição da mulher. E com isso a gente foi devagarinho convencendo. Eu tive a participação muito forte de alguns juristas e tive também a participação muito forte da Secretaria da Mulher.
Com isso, a gente conseguiu passar por unanimidade a lei na Comissão de Justiça, mas ficou sempre aquele questionamento em relação à constitucionalidade, que foi resolvida agora em fevereiro, quando a doutora Grace teve o prazer e a honra de fazer a sustentação oral da justificativa em relação à constitucionalidade. Portanto, para nós que trabalhamos intensamente essa lei, foi um motivo assim, de comemoração, quando o Supremo colocou um ponto final nesse questionamento que estava barrando, inclusive, a interpretação de alguns juristas, baseado na questão cultural e, às vezes, até mesmo pessoal. E a efetividade da lei se tornava precária em função disso. Com essa decisão do Supremo, foi muito importante, porque agora nós podemos exigir, acompanhar e fiscalizar com mais eficiência. E quero aqui dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje ao lado da doutora Grace, que fez essa sustentação, e que as mulheres brasileiras se sentiram orgulhosas da sua atuação. Doutora Grace, a senhora, como advogada da União, junto ao Supremo Tribunal Federal, foi designada para defender a constitucionalidade. O que chama a atenção é que, mesmo depois da lei posta em prática, ela continuasse sofrendo, digamos assim, injunções de julgamentos aqui e ali, não considerando... a lei não era colocada em prática em toda a sua totalidade. O que foi decisivo, na sua opinião, para convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de um? Bom, primeiramente, agradecer a gentileza das palavras da senadora, né? Porque, na verdade, foi realmente uma honra, mas também tenho a certeza de que também foi uma honra para a senadora ser relatora, né, desse projeto que acabou inserindo na ordem jurídica nacional uma lei tão importante para a sociedade, em especial para a mulher. E dignifica o país. E dignifica o país e coloca o país realmente em uma posição de destaque no cenário mundial em termos de medidas de proteção à mulher. Então, a honra foi minha, mas tenho certeza também para a senadora, né, de ter sido a relatora. Mas o que a senadora falou, né, em termos de dificuldades para se chegar num consenso em torno do texto da lei, essa dificuldade de convencimento, ela ficou muito bem retratada justamente quando os magistrados começaram a interpretar a aplicação da lei nos casos concretos. Porque o que começou, a lei foi editada em 2006. No ano de 2007, nós ingressamos com a ação declaratória de constitucionalidade. Né? O presidente da República, na época, ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade mediante a representação judicial da Advocacia Geral da União. E o fundamento da ADC foi justamente esse, ou seja, decisões judiciais no âmbito de todo o território nacional que acabavam trazendo interpretações dissonantes em torno dos dispositivos da lei, em especial o artigo 1º, que é o que dirigia, endereçava a proteção legislativa para a mulher, porque alguns magistrados entendiam que essa lei era inconstitucional por ferir o princípio da isonomia entre homem e mulher, já que a Constituição Federal não admite a discriminação entre sexos. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, não há discriminação em relação ao gênero, né, não poderia haver. E também outros magistrados que compreendiam que ela somente poderia ser considerada constitucional se ela também protegesse o homem, ou seja, a proteção legislativa também estendesse ao homem. Diante desse quadro, né, outros compreendiam como constitucional, aplicavam a proteção em benefício da mulher. Então, diante desse quadro de interpretações distintas, é que a Advocacia Geral da União ingressou com a medida no Supremo, né? E o Supremo, dando oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal pudesse se posicionar, agora em caráter definitivo, e o pedido foi justamente esse, para que a Suprema Corte declarasse a constitucionalidade absoluta da Lei Maria da Penha, no ponto em especial de que ela, de fato, foi dirigida com exclusividade para a mulher, porque não foi do nada, né, senadora? Na verdade, veio de um contexto, o Brasil já era signatário de acordos internacionais. O Brasil já havia se comprometido perante a comunidade internacional de implementar medidas internas de proteção, de prevenção, né, de erradicação da violência contra a mulher. Então, dentro dessa concepção é que a ação foi ajuizada para que o Supremo declarasse a constitucionalidade absoluta
E com isso, a partir do momento em que o Supremo decide em sede de ação declaratória, nenhum magistrado mais no país pode julgar no sentido contrário àquele que foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. O que traz agora uma posição, como a senadora falou, de muito conforto e de segurança para as mulheres que precisam efetivamente se valer dessas medidas de proteção que foram inseridas na Lei Maria da Penha. Eu lembro que um dos ministros, no seu voto, ele proferiu a seguinte frase: exigir da mulher que ela faça representação é torná-la vulnerável. E essa interpretação do Supremo Tribunal Federal tirou a exigência de que apenas a mulher poderia fazer a queixa da agressão perpetrada contra ela. Qual o significado real disso na mudança de comportamento da sociedade brasileira? Olha, eu acho que foi uma coisa muito interessante porque também a mulher se sente um pouco desconfortável com esse processo da denúncia. E muitas vezes isso a leva a retirar a denúncia. E tem acontecido que muitas vezes ela não denuncia ou retira a denúncia e logo em seguida tem uma violência ainda maior. Com muita frequência com muita frequência. Essa reincidência é quase que natural, pelo que nós podemos detectar. O fato de que qualquer pessoa hoje pode denunciar, eu acho que ampara amplamente a mulher nessa questão da violência. E também tira esse desconforto que muitas vezes algumas têm em função dos filhos, em função da harmonia familiar. Ela muitas vezes pensa 2 ou 3 vezes antes de fazer a denúncia. E também, quando faz a denúncia, as coisas voltam ao normal, ela acha que aquilo não vai ter uma reincidência, o que não é verdade, porque essa reincidência é muito frequente. As estatísticas mostram de cada 3 denúncias, de cada 3 representações, apenas uma chega à conclusão. Seria a retirada da queixa uma dessas a causa principal disso? Eu